Pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite desta quarta-feira, para a gente falar sobre o Santos, que amanhã pega o Atlético Paranaense em Curitiba e não vai ter o Gabriel, não vai jogar o Gabigol. O Santos se dá o luxo de poupar jogadores em início de temporada, fazendo um início de temporada bem ruim. Se o Santos não vencer, ou ao menos empatar, mas se ele perder amanhã para o Atlético, ele terá somado 1 ponto em 9 jogos disputados. E vai começar todo aquele drama de novo do rebaixamento. Tudo. A história se repete anos após anos. Essa década tem sido uma tortura para nós, torcedores do Santos. Olha, sinceramente, gente, eu não compreendo. Não compreendo a ausência do Gabriel. Não compreendo. A menos que ele esteja machucado. Então ele não vai jogar amanhã, ele não vai jogar domingo, ele não vai jogar na outra quarta-feira, não vai jogar domingo, aí tudo bem, tá machucado. Que é o caso, por exemplo, do Frias. O Frias tá machucado. É o caso do Zé Rafael, tá machucado. Agora, poupar o Gabriel no jogo contra o Atlético? Sei, gente. O jogador de futebol hoje, ele é de vidro ou de cristal. Vidro até demora um pouco mais para quebrar. O cristal cai no chão, um abraço. Quebra. Impressionante. O jogador é de açúcar, não pode jogar na chuva porque ele derrete. Não pode jogar ali porque senão ele quebra. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Me impressionou muito isso. Mas vamos falar bastante sobre essas coisas todas, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deem um like, ative o sininho, hype esse vídeo. É importante hypar, gente. É importante hypar esse vídeo. Eu conto com vocês, tá bom? Posso contar ou não? Estou arrumando para 200 mil seguidores. É uma marca que eu estou muito ansioso para eu conseguir bater, porque aí esse canal continuará tendo muita relevância dentro do algoritmo do YouTube, tá bom? Gente, então é isso. O Gabriel não joga. E eu estava olhando, o Gabriel também não jogou no Plástico lá em Chapecó. Não jogou. Só somou de 4 da Chapecoense. Time que vai brigar para não ser rebaixado. O Santos tomou 4 gols daquele time. Tá certo que jogou Alex Duarte, ele entregou o ouro, foi um terror aquele jogo, foi um terror. Mas ele não jogou. E na partida contra o Palmeiras, no Campeonato Paulista, que foi no Plástico também, ele jogou 28 minutos. 28 minutos. Ele entrou no segundo tempo, faltando 28 minutos para acabar o jogo. Então, quer dizer, além do Neymar, que a gente entende, compreende a situação do Neymar, que é o nosso grande ídolo, é a grande estrela dessa companhia, é o cara que pode fazer a diferença, é o diferencial desse time, e que vem de uma lesão séria do ligamento cruzado anterior, a gente entende deixar o Neymar de fora, porque parece até que ele poderia jogar esse jogo, mas não vai jogar porque é no Plástico. Agora o Gabriel também. Então daqui a pouco o Rony vai falar, não quero, já passei a vida inteira jogando lá no Plástico do Allianz Parque, eu tô cansado de jogar, não vou jogar não. Aí chega o Moisés e fala assim, olha, eu nunca joguei no Plástico, é melhor não jogar. Então daqui a pouco o Santos vai dar WO nessas partidas onde o Santos vai jogar em gramado sintético. Não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. É claro que o departamento médico do Santos vai vir com uma conversa aí, que ele tá sentindo uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. Gente, é começo de temporada. Eu tava vendo aqui, o Gabriel Barbosa, no segundo semestre, ou melhor, nos 5 últimos meses do ano passado, ele fez 22 partidas apenas. O que dá quase, em 5 meses, você tem 4 semanas, uma vez por semana, 5 vezes 4, 20. Se ele fez 22 jogos, em apenas 2 semanas, num total de 20, ele jogou quarta e domingo. Só, porque só jogou sábado, fim de semana e meio de semana, fim de semana e meio de semana. Sabe qual foi a minutagem do Gabriel pro jogo? 33 minutos. Não é que ele jogou 90 minutos em muita intensidade. 33 minutos. Certo? 33 minutos. Aquele jogo contra o Corinthians, na Arena Itaquera, ele jogou 1 minuto. Ele entrou em campo, só bateu o pênalti e fez aquele papelão. Vocês se lembram? O Hugo foi lá e pegou o pênalti. E o Corinthians eliminou o Cruzeiro e depois bateu o campeão na Copa do Brasil. Então, sinceramente, gente, eu não consigo entender. Então, como é que vai ficar esse ataque do Santos? Aliás, como é que vai ficar esse time do Santos para a partida de amanhã contra o Atlético? Acho eu, porque ninguém tem informação. Eu acho que vai jogar o Brasão,
Deve jogar o Mike na lateral direita, por conta do gramado sintético. Ele não vai colocar o Igor Vinícius. Zé Ivaldo e Lampetes, porque não tem outro zagueiro para colocar. O Basso se recuperou milagrosamente e foi com a delegação. É uma boa notícia? O problema é que se de repente aparecer a oportunidade para colocar um zagueiro em campo, ele vai colocar o Basso, ele quem? O Vojvoda, e não vai colocar o João Ananias. Que eu estou muito, muito ansioso para ver esse menino jogar. Muito ansioso, quero ver esse moleque jogar. Mas indo o Basso, se tiver uma dor de barriga qualquer, vai entrar o Basso, no lugar ou do Zé Ivaldo ou do Lampetes. Ou se precisar de um terceiro zagueiro, porque o Santos está fazendo resultado, ele quer fechar a casinha, vai entrar o Basso e não vai entrar o João Ananias. Aliás, o nosso amigo Vojvoda, ele não é amigo da base, hein, gente? Não é amigo da base, nós sabemos disso. Ah, senhor, mas ele já colocou o Robinho, colocou o Nadson, colocou outros moleques da base aí, o Matheus Xavier, colocou o Gustavinho. Colocar é uma coisa, lançar é outra. Colocar é fazer o que ele fez contra o Noroeste. Colocou o Nadson no segundo tempo, ele entrou, jogou alguns minutos, e para essa partida contra o Atlético Paranaense, por exemplo, ele nem foi relacionado. É uma joia. 16 anos, ok, é novinho. Mas é assim que começa. É assim que começa. É diferenciado. Todo mundo fala. Todo mundo fala. Eu disse para vocês ontem, eu conversei com o Rodrigão e com o Léo. Os caras me falaram barbaridade. E a gente vê os jogos pela televisão. O moleque não tem medo, é destemido. Bota pra jogar. Aí não, ele leva para jogar contra o Noroeste, dá alguns minutos pro menino, e na partida contra o Atlético Paranaense, amanhã, em Curitiba, ele não leva o menino. Aí você pode dizer para mim, ah, senhor, mas eu estou olhando a relação dos relacionados, o Matheus Xavier está indo, então o Matheus Xavier tomou a vaga do Nadson. Você pode até ter essa leitura. Agora, alguém mais ácido, cáustico, como eu, pode dizer o seguinte, não, quem está tomando a vaga do Nadson não é o Matheus Xavier, é o Roleiser, que não faz o menor sentido ser relacionado, porque ele entra e não faz nada. Ele entra e não acrescenta nada, absolutamente nada. Ah, mas é experiente, senhor mãe. Já jogou campeonatos sul-americanos, Libertadores, jogou a Copa Sul-Americana, esteve no Benfica. E daí? E daí? E daí? Pô, dá um apertão nesse cara. Aperta ele, prensa contra a parede. Rolês, é o seguinte, você não vai nesse jogo. Não vou, professor, não vá a Curitiba. Não, você não vai. Você não vai porque você não está jogando nada. Você não acrescenta nada. Quando eu preciso que você entre em campo para tentar resolver os problemas do Santos, você não me dá nada. Você é como se fosse o jogador a menos em campo. Então, se eu for fazer a leitura aqui, eu vou fazer a leitura de que o Nadson está perdendo a vaga para o Roleiser. Para o Roleiser. Por quê? Do meio campo à frente, nós temos João Schmidt, Rincon e o Gustavo Henrique, Gustavinho. Bom Tempo, Gabriel Menino, Miguelito e Roleiser. E lá na frente, Barreal, Rony, Moisés, Matheus Xavier, Robinho Júnior, Tassiano e Lautaro. Digo mais uma coisa para vocês. Ele poderia deixar de fora o Robinho Júnior. Embora a torcida morra de amores para ele, o Robinho Júnior não tem jogado bem. Mas aí que tá. E o culhão? E o medo? Entendeu? Porque se não leva o Robinho Júnior, todo mundo cai matando nele. O Robinho Júnior é outro jogador. Você vai dizer, senhor Mano, você está falando isso que é a base. Não, estou falando do Robinho Júnior, que já defendi várias vezes aqui. É outro jogador que não faz sentido estar na delegação. Não faz. Não faz sentido. Porque ele entra e não faz nada. E, aliás, nem tem entrado nos jogos. Porque, ao que tudo indica, o Vojvoda não confia no jogador. Perdeu a confiança dele. E não sem razão. Porque o Robinho entra nos jogos e pouco tem feito. Pouco tem feito. Então, gente, voltando na escalação do time. Brazão, acho que joga o Mike. Zé Ivaldo, Luan Pérez e o Escobar vai na lateral esquerda. Mas não seria surpresa para mim também se o Vinícius Lira jogasse. Mas acho que ele vai com o Escobar. É jogo fora de casa e precisa saber se defender. E o Escobar marca melhor do que o Vinícius Lira. Meio campo, Schmidt, Menino. Do lado direito, o Barreal. Do lado esquerdo, o Bom Tempo. Uma linha de 4. E lá na frente, Rony e o Tassiano. Mas vou dizer uma coisa para vocês.
Não seria surpresa para mim, nessa ausência do Gabriel, e com o retorno do Tassiano, ele colocar o Lautaro. Sabe por quê? Porque o que permeia a mente de treinador hoje em dia é o seguinte: o atacante tem que saber marcar, não é marcar gols, é marcar o adversário. Então talvez ele até coloque o Lautaro, porque o Lautaro pressiona melhor a saída de bola do adversário, melhor do que o Tassiano. Sim, mas ele faz gol? Não, não faz. Então não adianta nada. O que adianta? Toma a bola, joga a bola pro Lautaro, ele chuta fora, ele fura, pisa na bola, enquanto o Tassiano faz gol. O Tassiano faz gol. Não será surpresa para mim se ele colocar o Lautaro por causa disso que eu falei. Porque, lamentavelmente, é o que não é só o Vojvoda, não, hein? São os técnicos de uma maneira geral. Coloca jogador de frente que sabe marcar. Mas não é porque ele sabe marcar gols, como eu falei. Porque ele sabe marcar o adversário. É que nem ponta. Você põe o ponta, pô, esse cara aqui, ele recompõe melhor. Ele é mais associativo. Ele é mais marcador. Mas a primeira função dele é atacar. A primeira função de um atacante é atacar. Tanto é que ele é um atacante. Mas não, hoje em dia é assim. Ah, eu vou colocar o Guilherme, lembra do Guilherme? Que todo mundo xingava, agora tá todo mundo com saudade? O Guilherme jogava e não jogava o Matheus Xavier ou outro qualquer, porque ele marcava bem, ele recompunha bem. Entendeu, gente? Então, de 1 a 11, sem comentários. Brazão, Mike, Zé Ivaldo, Lampérez, Escobar, Schmidt, Menino, Barreal e Bom Tempo, Rony e Lautaro ou Tassiano. Eu acho que pode ser esse o time que vai jogar. Vocês viram que vai apitar? Ramon Abate Abel. Ele apita o jogo. É um bom árbitro. É um bom árbitro. É um bom árbitro, dentro da mediocridade dos árbitros brasileiros, ele é um bom árbitro. Mas é um bom árbitro? Não, não é. Ele é um bom árbitro dentro dessa mediocridade, dentro dessa, aquela história de, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ele tem um olho. Ele tem um olho. Poderia ter dois, seria melhor. Mas não tem. Mas é ele que vai apitar. Agora, o problema todo, vocês não sabem. O cara do VAR é o Caio Max Vieira. É o cara do VAR, gente. É o cara do VAR. Meu Deus do céu. Tenha santa paciência. Mas, vamos falar de coisa boa então um pouquinho? O Moisés foi regularizado. Foi anunciado hoje como jogador do Santos. O Santos anunciou oficialmente e já está no bid. Já está no bid. Deve ficar no banco de reservas. Não acredito que ele vá sair jogando, até porque só se ele colocar o Rony mais centralizado e deixar o Moisés ao lado dele, aí ficariam Lautaro e Tassiano no banco. Pode ser uma opção? Eu gostaria. Eu acredito? Não. Mas que seria uma boa, seria. Embora o Moisés tenha 2 treinos com o Santos, se tanto, mas bola é bola, o jogador se entende, a linguagem é dentro do campo, os pés. Entendeu? O jogador se entende, não tem problema nenhum. Mas eu não acho que ele vai fazer isso. Eu gostaria, seria uma surpresa e tanto para mim, se ele colocasse no ataque, na ausência do Gabriel, ele colocasse o Moisés e o Rony mais centralizado. Como o Rony cansou de fazer no Palmeiras. E todo mundo já sabe, tá careca de saber, que o Rony é o artilheiro na história do Palmeiras nas Libertadores com 22 gols. Entendeu? É um cara que faz gol. É um cara que faz gol. A boa novidade também, como eu falei para vocês agora há pouco, é o Gustavinho, vai ficar ali no banco de reservas, ao lado do Rincon. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Se tiver uma dor de barriga qualquer, não vai entrar o Gustavinho, vai entrar o Rincon. Se tiver uma dor de barriga na zaga, não vai entrar o Ananias, vai entrar o Baço. Entendeu? E se tiver uma dor de barriga qualquer lá na frente, não vai entrar o Matheus Xavier, vai entrar o Lautaro. Assim que eu vejo o nosso treinador. Mas o pessoal tá fechado com ele, adora o treinador. Tudo bem. Sabe o que eu tô vendo? Estou reparando? Tá caindo a ficha para muitos jornalistas. Tá muita gente tá dizendo assim, joguei a toalha, não aguento mais, agora não dá mais para defender. Opa, tá caindo a ficha. Gente, o Vojvoda é um cara muito gente boa. Muito gente boa. E a gente se deixa seduzir pelo comportamento, pela fala mansa dele depois dos jogos. Por quê? Porque a gente está acostumado com Abel, Zubeldia, quem mais? Fernando Diniz, esses técnicos grossos e mal educados. Então, quando a mídia vê um cara desse, como o Vojvoda, que, porra, é um cara
quando na entrevista coletiva, você faz uma pergunta para ele, ele fala assim, pô, você tem razão. Pô, o jornalista cresce. Pô, tá vendo só? Eu entendo futebol, hein? O cara falou na minha pergunta que eu tinha razão. Eu ganho o cara, velho. Ganho o cara. Eu tenho muito tempo de estrada. Esses caras são espertos. Mas ele é assim. Não é que ele tá fazendo isso por malandragem. Não, ele é assim. Eu já falei para vocês aqui. Eu adoraria jantar com o Vojvoda, passar um fim de semana com ele discutindo futebol. Na praia. Batendo papo, tomando uma caipirinha, papapá. Porque ele é um cara legal, gente. E assim ele ganha as pessoas. E ninguém tem coragem de falar mal dele. Porque ele é muito gente boa. Eu sei como é que é. Eu também, às vezes, poupo pessoas que eu gosto, quando, na verdade, deveriam ser criticadas. Mas você sabe como é que é? O coração, às vezes, fala mais alto que a razão. A gente sabe disso. Entendeu? Já sei o que você vai falar. Eu estou entendendo, mas não tem problema não. Gente, outra coisa que eu queria falar com vocês. O João Vitor Gobi, o árbitro que mandou o Vinícius Lira tomar naquele lugar, foi apenas advertido no TJD da Federação Paulista de Futebol. Só. Mais nada. Não aconteceu mais nada. Ele fez aquela nota, se dizendo arrependido, que não faz parte dos conceitos, dos valores dele, o xingamento, palavras de baixo calão, como ele usou contra o Vinícius Lira, etc. e tal. Nesse mesmo dia, ou seja, acho que foi ontem. Acho que foi ontem. Ou hoje, não sei. Enfim. Nesse mesmo dia, seriam julgados o Gabriel Menino, que mandou o árbitro a merda, vocês viram, e o Alexandre Matos, que também aos brados partiu para cima do João Vitor Gobi por conta da atuação desastrosa dele no jogo contra o São Paulo. Só que o advogado Santos pediu o adiamento do julgamento. Será que foi um bom negócio? Por que ele pediu? Não sei. Mas o que me passa pela cabeça é o seguinte: como é que um tribunal que poupou o João Vitor Gobi pode punir o Gabriel Menino e o Alexandre Matos? Porque era tudo um pacote só. Estava todo mundo irritado por causa desse xingamento dele com o Vinícius Lira. Então, quando o tribunal vai julgar, os caras falam assim, escuta, vem cá. Pô, a gente aliviou pro Gobi, meu, não tem como condenar o Menino e o Alexandre Matos. Mas não, pediram adiamento, você vai para outra semana, e quando for julgado, ninguém mais vai estar lembrando disso. Ninguém vai se lembrar que a Federação Paulista de Futebol, o TJD, liberou de uma punição o João Vitor Gobi. Eu não sei o que aconteceu, mas para mim, estrategicamente, não foi nada inteligente o Santos ter pedido o adiamento do caso aí do julgamento do Gabriel Menino e também do Alexandre Matos. Tá bom? Gente, é isso, tá? Qualquer novidade eu volto aqui. Vocês sabem disso, tá? Mas eu não me conformo até agora no Gabriel Barbosa não jogar essa partida. Até porque o Atlético Paranaense já estreou com vitória fora de casa contra o Internacional no Campeonato Brasileiro. Acho que foi isso, contra o Internacional. Vem de 4 vitórias seguidas, contando o Campeonato Paranaense, entendeu? Folgou na quarta-feira da semana passada, porque ia jogar contra o Corinthians e não jogou. E entra com menos jogos do que o Santos no seu currículo, ou seja, está mais descansado. Joga em casa. Lembra do Luiz Gustavo, aquele volante? Torcedor do Santos. Jogou no São Paulo, já era da futebol alemão, teve um problema aí de pulmonar, uma coisa assim, não me lembro. Então o São Paulo não renovou o contrato com ele está no Atlético Paranaense e pode jogar contra o Santos nessa quinta-feira à noite. Tá bom, gente? Olha, estou descobrindo umas coisas aí, mas eu preciso um pouquinho mais de informação. Assim que tiver, eu volto. Tomara que eu consiga completar esse quebra-cabeça de uma vez só, para eu poder voltar com informações para vocês. Tá bom? Mas por enquanto, fico com esse vídeo aí, espero que vocês tenham curtido. A gente se fala.